Graças a Legal. Deus, tudo bem? Como é que vão? Graças a paz, pastor. Desculpa, mas na hora que entrou a tua imagem, tinha uma planta aí, o que que era? Era um cacto? Não, é uma flor de maio. Flor de maio que ela está começando a dar os primeiros brotos aqui para florir, né? E a Suzana Então é de maio mesmo. maio Essa, mesmo, essa aí, essa aí está dentro do calendário. está dentro do calendário. Em maio ela flore toda. Que legal, que joia. Pastor Ricardo, o convite que eu te fiz, essa semana, para que a gente pudesse conversar na live, era justamente não ter um estudo bíblico e não propriamente ter uma pregação, né? No domingo a gente faz isso, na quinta-feira, na terça-feira tem um culto de oração. O Né? objetivo foi mais de a gente conversar um pouco e com um tema, que é um tema que eu acho que interessa para todos nós, que é a respeito da quarentena, né? Né? Como é que você está lidando com a quarentena? Como é que a gente faz para suportar esse momento de quarentena, né? Então, a ideia é uma conversa e a gente pode interagir, evidentemente, com todo mundo, com o pessoal, e para ver também como é que eles estão lidando, né? Porque para algumas pessoas está mais tranquilo, para outras não. Algumas pessoas estão desesperadas, estão querendo pular a janela para fugir da quarentena, e Verdade. outras estão à vontade, então falam, puxa, eu precisava desse tempo mesmo. Agora, antes de a gente começar, né? Hoje é um dia para nós, batistas nacionais, que nos traz boas recordações, Significativo. porque hoje é um aniversário do pastor Ernesto Tonini, né? Ele faria, se estivesse vivo, 106 anos. E eu queria saber de você, antes de começar a nossa quarentena, né? Você que teve um tempo estudando no Seminário Batista Nacional, como é que foi esse um testemunho a respeito do teu tempo lá, a respeito do pastor Ernesto Tonini? Olha, eu creio que assim que assim como para todos, né, que estiveram com ele, a simples presença dele, a autoridade que ele tinha como homem e tinha também essa autoridade do Espírito Santo que estava com ele, né? Quando nós estávamos com ele eram momentos muito prazerosos, edificantes, poucas palavras que ele às vezes trocava conosco, com os alunos, quando nós cruzávamos com ele pelo corredor, já era suficiente para alegrar o teu dia, para te encher de força, né? Ele tinha isso nas palavras dele, né? Era um homem muito precioso para todos nós. Eu tive o prazer de quando a Sociedade Bíblica lançou aquela Bíblia da Renovação, né? Em homenagem a ele, que tinha alguns comentários dele, né? E eu lembro que ele esteve aí na Pauliceia, exatamente essa Bíblia. Eu lembro que ele esteve aí na Pauliceia, e eu já É, tinha lido a Bíblia, eu não me lembro agora com quem que eu tinha comprado a Bíblia, e eu aproveitei o ensejo que ele esteve lá, e ele autografou a minha Bíblia, né? E escreveu lá, leia o Salmo 127, né? E como isso tem me ajudado, esse conselho dele, que está me acompanhando até agora, quando a gente está com algum tipo de problema, alguma coisa, lê o Salmo 127, vem o refrigério da parte de Deus, né? É interessante que outro dia eu estive pregando na igreja de um amigo meu, e ele pegou, eu fui com essa Bíblia, né? E ele também foi aluno do pastor Enéas. Aí ele viu essa Bíblia do púlpito, né? Ele fez uma brincadeira no púlpito e tal. Olha, eu tenho dessa Bíblia aqui também. Eu falei, não, essa aqui você não tem, né? Falei, dessa você não tem. E ele, por quê? Eu falei, não, dessa você não tem. Aí peguei e abri, aonde justamente o pastor Enéas tinha feito a dedicatória, né? Ele irmãos, essa realmente eu não tenho. Essa aqui vale ouro. Mas o pastor Enéas era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa sensacional, uma pessoa cheia de virtudes, um homem igual a mim, igual a você, mas era uma pessoa sensacional. Um homem que se dedicou realmente à palavra, um homem íntegro,
que buscava realmente a presença de Deus, e isso era nítido na vida dele, né? Que legal. Inclusive, eu estou até com um livro dele aqui, quer ver? Que talvez seja um dos primeiros livros que ele escreveu na época do início da renovação, né? Que é o Batismo com o Espírito Santo. Eu ia sugerir aos irmãos como uma forma de nós extrairmos a mente nesse momento de pandemia, né? Para lermos. Está aqui o livro dele, pastor. E conhecer, não. Vários, né? Mas esse aqui tem o Moisés, tem alguns outros livros dele, mas esse daqui é sensacional. E é uma forma também de a gente conhecer um pouquinho a história, né? E conhecer também um livro que marcou os batistas na época, né? E também é um material de orientação acerca da doutrina do batismo no Espírito Santo. É verdade. É verdade. Você lembra de alguma frase dele que chama a atenção? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Ele falava bastante isso também. Ele dizia também a respeito do seminário, né? Originalmente é dele. E parece que essa frase originalmente não é dele, mas ele repetia muitas vezes isso, né? E essa frase está no livro dele. Tem uma frase do Abraham Lincoln também que ele repetia, que era: não importa o ninho se o ovo é de águia. É verdade. Ele falava isso mesmo. Agora, ele tinha um senso de humor também que chamava atenção, né? Porque teve uma vez que uma pessoa perguntou para ele, aquela pessoa que chega perto de uma pessoa, às vezes, importante e tal, né? Não tem o que falar, né? E aí chegou perto dele e disse assim: pastor, 100 anos, né? Como é que eu faço para chegar até os 100 anos? Aí o pastor Enéas disse: é fácil, é só não morrer. Ele tinha mesmo esse sentido. Ele é um homem marcou as nossas vidas, essa que é a realidade, né? Nós damos dele com muito carinho, com muito respeito, né? E eu acredito que as gerações que estão por vir ainda, a geração de novos seminaristas que estão nascendo lá do nosso seminário, pastores, líderes, né? Ainda vão se lembrar dele por muito tempo, né? Ele é um homem que ele fez história. Ele trabalhou e fez história. Isso é muito bom. Amém. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no pessoal, porque eu acho que deve estar travando um pouco. Alguém colocou aqui que está travando. Pessoal, vamos ver se o pessoal consegue se manifestar um pouquinho aí para ver se o sinal está legal, né? Se dá para acompanhar. Que eu acho que parou os comentários aqui, porque deve estar com uma má comunicação. Tá meio parado aqui, viu? Deixa eu ver aqui. Não. Aqui está ok. A Nara, legal. Suzana também. O Gil. O Gil falou que o pastor Enéas sempre falou. Peraí, deixa eu voltar aqui do Gil. O pastor Enéas sempre falou uma vez que o cristão teria que ter o caráter impoluto de Pedro. Os vocabulários aí, né? Legal. Bom, então, legal que o pessoal está acompanhando a gente. Bom, nós estamos aí em plena pandemia, todos estão obedecendo aqui em São Paulo as orientações do governador, do prefeito, aqui no caso onde eu moro, na capital, do Covas, e em São Bernardo, do Orlando Morando, né? E a gente está com a igreja, o templo está fechado, né? Não pode ter aglomerações, o comércio também está fechado, apenas o comércio essencial, o trabalho, os serviços essenciais estão funcionando. E a gente todo mundo está ali, né, nessa expectativa, né, de que essa enfermidade termine logo, né, ou esse vírus, né, esse contágio possa, né, chegar rapidamente ao fim e sem as vítimas. A gente ora todos os dias para que nenhuma pessoa seja atingida e aqueles que, de certa forma, estão infectados que possam ser curados, né? Mas nós estamos em casa,
né, nos protegendo. E aí surgem as questões, né? Como fazer, então, para enfrentar essa quarentena? E a gente pensou em algumas dicas, né? Perguntar para os nossos irmãos o que eles estão fazendo. Eu gostaria de perguntar para você, Ricardo, por exemplo, uma dica de filme. Você está assistindo muito filme? Como é que é? Olha, pastor, aqui em casa, eu e as meninas, nós sempre gostamos muito de assistir filmes, né? É, Recentemente, Deus nos deu a graça de ter a TV a cabo e tal. Então, a gente tem assistido bastante filme. A gente seleciona, né? Faz uma seleção de filmes, obviamente. Mas um filme que falou muito com a gente aqui, é um filme muito bonito, muito emocionante, é O Milagre da Cela 7, né? Sim. É um filme único, na realidade. Acho que você já deve ter assistido. E acho que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui já assistiu, porque está sendo muito comentado no Facebook. Mas quando eu e a Suzana resolvemos assistir, nós fomos de surpresa, né? A gente não programou nada a respeito do filme. Eu abri lá o aplicativo, né? Não vou fazer propaganda dele. Abri lá o aplicativo, né? E, enfim, botei lá e assistimos. E a Suzana, toda vez que lembra do filme, é só gritar lingo, lingo. E ela já acabou. Mas foi um filme legal, né? Eu gosto muito desses documentários também, né? Aqueles documentários da History. Mas sobre esse filme, esse filme é uma armadilha, hein? É uma armadilha porque todos os elementos que fazem a gente chorar estão no filme. Então eu não quero adiantar, senão a gente dá um spoiler aí, quem não assistiu vai ficar bravo com a gente, né? Verdade. Mas criança, excepcional, uma vozinha, prisão, tudo isso, essa mistura toda, bem feita como eles fizeram, nos deixaram chorando do começo ao fim. Verdade. Aquela prisão, eu acho que os autores ali, o pessoal que faz a montagem de cenário e tal, eu acho que eles quiseram passar um pano na Turquia, né? Porque são as piores prisões do mundo. A gente não sabe, a gente sabe que não é daquele jeito, né? Mas também foi legal. Mas aí, Ricardo, eu acho que deve ter sido antigamente, né? Não é recentemente, não sei. Que o filme parece passar no período de uma ditadura maior, né? Na Turquia, sendo que a Turquia, em termos de ditadura, a impressão que eu tive pelos carros, né? Pelo modelo dos carros que passavam ali, devia ser década de 60, 70, por aí. Década de 60, 70, por aí. Você sabe o que me impressionou no filme? Tem um momento de diálogo de um dos presos, né, que não se sentia perdoado, né? Ele dizia que o que ele fez não tinha como, né? Ele ia para o inferno mesmo, né? E o sujeito lá, o preso que era mais religioso, né? Parecia que era o líder espiritual lá daquela cela, ele fez uma citação. Eu até pensei, pronto, dançou mesmo, porque no Islã não tem perdão. Né? Eu pensei, bom, dançou, vai para o inferno mesmo, matou, pronto, tá decretado. E aí você lembra do que o religioso disse? Eu não lembro da frase dele, eu lembro que ele citou Jesus, né? Ele falou alguma coisa, realmente eu não lembro da frase que ele falou. Não lembro. Ele citou assim, como disse Jesus, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Foi isso aí mesmo. Na hora que ele estava falando aquele que vivia com... né? Eu achei interessante isso no filme, né? Porque o Islã, por mais fechado que seja o Evangelho, ainda tem alguns trechos, né, no Corão acerca de Jesus, né? Tem. Outro dia, no domingo, nós estávamos aqui em casa almoçando. A Bianca e o Ramiro deixaram um pouco lá a quarentena deles, porque nós sentimos segurança em determinado momento, porque já tinham passado 15 dias de um contato que eles tinham tido, né? E eles vieram aqui em casa almoçar e nós estávamos conversando justamente sobre isso aqui em casa, né?
sobre a forma como Jesus se apresenta, a forma como Jesus trabalha nas nossas vidas, né? E foi muito interessante isso, porque a gente começa a perceber como Jesus é bom, como ele é bom, como ele é maravilhoso, como ele transcende as crenças religiosas, como ele não é um Deus que é exclusivo nosso. Nós somos um povo exclusivo dele. E eu louvo a Deus por isso. A palavra de Deus diz isso lá em 1 de Pedro, né? Que nós somos um povo exclusivo dele. Mas ele não é exclusivo nosso. E ele tem as suas maneiras de se apresentar às pessoas, ele tem a sua maneira de levar a sua palavra até o coração das pessoas, né? Isso é maravilhoso. Né? E outro filme que você assiste normalmente, né? Aliás, eu dei uma olhada no Google, né, para ver o que é Lingo Lingo. É uma música, né? É uma música, é Lá Lá Lá. Lingo Lingo quer dizer Lá Lá Lá. É. Mas não vou falar mais não, senão o pessoal vai me apedrejar aqui. Pessoal apenas com Lingo Lingo. Lingo Lingo. Aí vocês vão ver o que é o Lingo Lingo. Lingo Lingo. E que mais, Ricardo? Você, em termos de filme e tal, você está assistindo? Então, filme, como eu te disse, eu assisti recentemente esse filme, né? Bastante aquela retórica da qual que é o meu gosto, eu gosto de assistir, né? Star Wars, quem não gosta de assistir Star Wars? Já maratonei já umas 2 ou 3 vezes. Por exemplo, como eu te disse, aqueles documentários, né, que aparece, um filme que eu comecei a assistir ontem, que eu acho que é muito interessante, porque o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, né? Mas muito pouco, eu acho que eu devo ter assistido 1 ou 2, considerando esse mais moderno que assisti ontem, né? Que fala a respeito dos soldados brasileiros lá na Itália, né? Que é o Estrada 47. Estrada 47. Um filme muito legal, para quem gosta desse tema. Fala um pouco lá da trajetória, né, de um esquadrão de militares brasileiros, do Exército Brasileiro, da FEB, que ficaram presos numa montanha, enquanto os americanos que estavam lá embaixo, garantindo a posição, se retiraram, e a montanha começou a ser invadida novamente pelos alemães, né? E tem um rapaz lá que eles chamavam de Piauí, né? Eu não sei o nome daquele ator, mas ele era muito engraçado, né? Teve um colega deles que encontrou uma mina e foi tentar desarmar a mina. E estava todo mundo dormindo, né? E aquela mina, infelizmente, explodiu, matou 2 soldados. E o Piauí acordou, assustado, louco, correndo, ficou correndo 2 dias, gritando: alemão, alemão, alemão. Até que eles encontraram no mato, alemão. 2 dias depois, né? Mas é um filme que eu também recomendo que assistam, Estrada 47, né? E você está assistindo? É bom, e é bom porque é uma referência, né, histórica, né? Referência histórica. Você vê, eu brinco com o pessoal, tal, que eu gosto de assistir uma novelinha de vez em quando, né? Aquelas históricas. Mas, por exemplo, Éramos Seis, né? Éramos Seis, pena que acabou agora, né? Eles tiveram que encurtar a novela. Mas você vê, o período que acontece Éramos Seis, né? É no período da Revolução de 30. E aí, em 32, o que acontece? Acontece no dia 23 de maio, por isso, Avenida 23 de Maio, morrem os 4 alunos, né, que estavam fazendo a manifestação, né, do movimento que depois ficou conhecido como movimento MMDC, que tem tudo a ver com a gente, porque a gente está na Paulicéia. Exatamente. A avenida principal lá é MMDC. Nós estamos na Rua Drauzio, né, do MMDC, quer dizer, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Né? Aliás, é uma curiosidade, são poucas pessoas que sabem disso, ou se já se detiveram no detalhe, né? A Vila Paulicéia, justamente esse nome, Paulicéia, porque trata justamente desse movimento da Revolução de 1932. Existem na Paulicéia algumas ruas com nomes de generais, por exemplo, General Isidoro Dias Lopes.
Foi um general que lutou na Revolução de 1932, né? Pois é. Temos a rua MMDC, você tem a rua Drauzio, tem a rua Camargo, a Miragaia, onde eu morei a vida inteira, morei na Miragaia, né? Enfim, um pouco mais para baixo, na Pauliceia, você vai ter as ruas com nomes de bairros da cidade, né? De São Paulo. Rua Aclimação, Rua Belém, né? São poucas pessoas que já atentaram para esse detalhe. E você vê, a gente está rememorando a história, né? Sem saber, né? Sem ter ideia, né, do que significa o nome das ruas, né? E, por exemplo, Éramos Seis, para mim, esse fundo histórico aí é muito legal e é uma história triste, né? Você sabe que mudaram o fim da novela. Mudaram, deixaram a novela mais, né, legalzinha, né? Mas a história real, né? A mãe vai para um asilo, né? Ela fica sozinha. Os filhos abandonam ela. Né? Poxa vida. E a irmã dela também, né? Que se namorou para um cara que era divorciado, também fica sozinha. Então é mais triste aquela novela do que a gente imaginava, do que apareceu ultimamente. Zanda leu esse livro quando era adolescente. Ela leu Éramos Seis, né? Porque na escola, na época, eles mandavam que a gente sempre lesse, né, esses livros, né? Principalmente aqueles que eram da coleção Vagalume, lembra? Legal. Lembro. Então. Tinha um que era Caça ao Tesouro, alguma coisa assim. Tesouro Escondido. Foi o primeiro que eu li. Enfim, eu lia mais esses aí, mas o Éramos Seis eu não li o Éramos Seis. A Ilha do Tesouro. A Ilha do Tesouro. Exatamente, a Ilha do Tesouro. Agora, esse material, essa leitura, né, que a gente teve, eu tive bons professores, né? E esses livros, eu me lembro de vários deles. Eu me lembro de ter lido Macunaíma. Não entendi nada na época, né, do Mário de Andrade. Né? Quantos anos você tinha quando eu li Macunaíma? Eu devia estar já com uns 12, 13 anos. É meio forte aquele livro, né? Ele é meio né? Eu não entendi nada, porque aquele filme aquele livro é todo alegórico, né? É todo cheio de símbolos, né? Uhum. E o Macunaíma é o herói, né? O herói maldito do Brasil, né? E é muito interessante aquele material. Agora deixa eu mudar um pouco aqui o viés, né? Algum livro? Deixa eu mostrar um negócio aqui para você, quer ver? Ó? Secularmente, eu comecei há um tempo atrás, eu tenho aqui quase toda a coleção dele aqui, tá vendo? É um autor espanhol, e eu particularmente gosto muito dos escritores espanhóis, que é o Carlos Ruiz Zafón. Não sei se você conhece, né? Tá aqui o livro dele, ó. A Sombra do Vento. É um livro maravilhoso para você ler. Tem 300 páginas aqui, mas é daquele livro que você começa a ler e você não consegue parar de ler. Eu ia para o serviço, e estava no ponto de ônibus, estava lendo, estava no metrô, estava lendo. Aí depois eu me interessei por isso, o restante dos livros dele, né? Que é o Prisioneiro do Céu. Prisioneiro do Céu, muito bom também. O Príncipe da Névoa, muito bom também, maravilhoso esse livro. E esse daqui que é o melhor de todos, que é o Marina. É muito bom esse livro. Recentemente, a Suzana me sequestrou ele da minha biblioteca e estava lendo esses livros também, né? Eu também não vou dar spoiler, não, tá? Eu só garanto para quem que é muito bom. São livros maravilhosos, realmente, né? O último que eu li, né? E olha que eu tinha recebido esse livro já faz tempo, né? E não tinha lido, literatura secular, é aquele O Empinador de Pipas, né? Tá. Que tem até o filme que passou, né, recentemente também, que conta a história lá da Revolução no Afeganistão, e a história de um menino, né? Que era usado, né? Que nossa, triste a história. Conta de uma tradição. Realidade,
A gente vê a realidade no Afeganistão também, né, de o que aconteceu por causa daqueles grupos radicais, né, os talibãs, né, e a miséria, né, que ficou naquele país por causa desses radicais, né. E o que Aliás, aconteceu nas famílias, né? todo radicalismo é ruim, né? Todo radicalismo, todo, não importa qual, de onde vem, para onde vai, esses extremos, né? Essas polarizações, que é uma palavra mais moderna agora, essas polarizações, elas não são boas, né? Em nenhum assunto, em nenhum momento, em nenhuma fase da vida elas são boas, né? Eu acho que o radicalismo só faz a gente sofrer. Só. Só faz a gente sofrer. Só faz a gente Divide a sofrer. gente, divide Fica famílias, né? família, você não tem opções, você é obrigado a conviver com um cabresto, olhar só naquela direção. E o pior, né? Algumas pessoas acabam se encontrando no meio disso, se acostumam com isso e acabam achando que a vida realmente é só isso, né? É. Não conseguem enxergar outras opções, acham que está errado, e isso acaba trazendo muito sofrimento, principalmente quando o assunto é família, né? Isso acaba trazendo muito sofrimento, Igreja né? também, né? Igreja também. Isso também. Agora, mais alguma dica aí de livro? Tenho. Recentemente, eu até comentei contigo quando eu estive lá, e eu acho que é um livro muito bom. Eu estive lá na Igreja Batista de São José dos Campos, na igreja da cidade, do pastor Carlito Paz, né? Excelente igreja. E eu estive lá conversando com ele, troquei, não deu para a gente conversar muita coisa, mas eu conversei rapidamente com ele e eu ganhei um livro dele, né? Esse livro aqui, olha, né? Uma Igreja Família, né? Do Carlito Paz. É um livro maravilhoso também. É um livro maravilhoso. Deixa eu ver se eu te anotei alguma coisa aqui, que eu acho que vale a pena a gente comentar. Deixa eu ver. Eu fiz algumas anotações. Olha só que interessante essa frase aqui, falando a respeito de igreja, eu acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, né? Deus não constrói com tijolos, mas com pedras. Quem constrói com tijolos faz Babel. E quem constrói com pedras faz altares. Nós somos suas pedras vivas, conforme lemos na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. Ele não anula a nossa identidade para promover o seu reino. A família promove a atmosfera, onde os filhos descobrem quem são e onde todos constroem um legado. Olha aqui, que frase legal, né? Legal, muito bom. A ideia, né? A gente constrói com pedras, né? É um livro de cabeceira do Carlito Paz, uma obra magnífica, que é muito bom. Li recentemente também, agora no início do ano, eu li. Esse livro não é meu, esse livro é da Bianca, de uma coleção que ela comprou, e esse aqui ela deixou aqui em casa, ela casou-se, e na realidade a biblioteca dela ficou toda aqui. Bianca, você pode vir com livros, tá? Um livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Muito maravilhoso. Bom, muito bom. Eu tenho também. E esse daqui que é um livro que eu sempre uso, às vezes, sempre uso aí para fazer estudos, pregações. É um livro que ele me ajudou muito em vários momentos diferentes da minha vida, né? Que é esse aqui, olha. Que, se não me engano, até foi você que me deu esse livro. As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, do William Barclay. Muito bom. Muito bom. Excelente livro. Com esse livro aqui. Deixa eu ver se tem alguma dedicatória aqui. Não tem. Não fui eu, não. Não foi você que me deu, não. Tá aqui. Mas é um livro muito bom. Um livrinho para você. É um livro que tem o quê? Tem 100 páginas. É um livro que você senta em uma sentada, como diz a minha mãe, numa sentada você lê. Né? Muito bom.
É isso que eu tenho lido ultimamente. Li também, Ah, novamente, Andando com o Tanque Vazio, bom. né? Muito bom. Agora, Conta um pouco desse livro aí, só o pessoal saber mais ou menos do que se trata, né? ele fala a respeito do desgaste, né? Da vida pastoral, da vida ministerial, né? Que às vezes o líder, o pastor, e dá para a gente generalizar, a gente não precisa ficar necessariamente lendo aquele livro, você não precisa ficar necessariamente na figura do pastor. Você pode se incluir naquele livro facilmente em qualquer tipo de liderança que você exerça. Às vezes, na nossa casa, na nossa família, como pai, como mãe, nós estamos exercendo liderança, né? Você está liderando a sua casa, você está liderando a sua família. E isso às vezes desgasta, isso às vezes faz com que a gente fique com o tanque vazio, como diz o próprio livro, né? E lá no livro ele dá algumas dicas, né? Alguns conselhos úteis, algumas verdades práticas que o autor viveu, e não apenas que o autor viveu, mas de alguns outros relatos que ele pegou de colegas, né, que superaram essas fases, que vivenciaram essas fases, que superaram, né? E coloca no livro lá e a gente trabalha isso de uma maneira muito, muito gostosa para a gente poder entender essas fases, né, da nossa vida, né? A questão da solidão pastoral, né, da solidão do líder, que é uma coisa muito difícil, né? Principalmente nesses dias que nós vivenciamos aí, o ano passado, ano retrasado, com tantos suicídios de colegas, de pastores e pastoras, inclusive, né? Muito tem a ver com esse momento da solidão do pastor, né? Não necessariamente das desilusões, eu imagino, mas a questão da solidão, do pastor se sentir sozinho é uma coisa muito complicada, né? Você sabe que, bom, o pessoal conhece isso, não? Os próprios psicólogos que tratam de pessoas que, que estão sempre atendendo em consultas, em terapias, eles passam por uma terapia também. Eles são obrigados a cumprir horas de terapia, justamente para não sobrecarregar, para poder falar com alguém, trocar com alguém, porque é muito difícil você ficar administrando problemas, né, e não ter alguém que cuide dos seus problemas, que possa, né, te ouvir, né, porque é, o, é, o, é aquele que cuida dos feridos, mas que está ferido também. É, É o curador, né, é o tratador ferido. Né? O pastor também é humano, é uma pessoa que tem os mesmos problemas dos membros, às vezes piores, né? E tem a incumbência de tratar de alguém. Eu vejo que uma profissão muito parecida do psicólogo, do médico também. O médico trata da vida dos outros e às vezes está com a vida arrebentada. Arrebentada. O suicídio entre médicos é muito grande também. Né? é, O vício, a dependência também em medicamentos, de remédios e de médicos também é muito grande por conta disso. Né? Eu tenho alguns livros aqui também que a gente pode indicar, principalmente nesse momento aí um momento aí de quarentena, de você ter mais tempo para ler. Né? Tem um livro que eu já li há muitos anos e eu sempre volto a ele. Inclusive eu comprei uma nova edição e acabei dando essa nova edição para um primo da Daisy que veio aqui, um menino joia, menino que estava fazendo um curso aqui numa igreja, e ele estava empolgado e eu acabei dando esse livro para ele, que é o Celebração da Disciplina. Eu tenho esse vermelhinho, né? Essa edição do vermelhinho, mas já tem outra edição, que é do Richard Foster, que ele trabalha as disciplinas espirituais. Ele fala sobre as disciplinas interiores, a meditação, a oração, o jejum e o estudo. A gente sempre, quando alguém pergunta, olha, o que eu tenho que fazer para ter mais comunhão com Deus e tudo mais, a gente chega e fala, não, tem que orar e ler a Bíblia. Né? Mas tem gente que tem dificuldade de ter um método, né, uma forma de ler. E o ideal mesmo é não ir atrás de métodos também, é ter a sua própria forma de ler. Né? É claro que a Bíblia, por exemplo, é bom que você pegue um ano aí e leia tudo, toda ela. Isso é importante, você se disciplinar para fazer isso. Agora, a forma como você vai ler depois, né, tem que ser muito sua. Né?
uma maneira especial, né? A oração também. Então, às vezes, a gente fica muito nas regrinhas, né? E esse livro é legal porque ele te abre a mente sobre Uhum. meditação. Por exemplo, ensina a meditar enquanto você está dirigindo o carro, né? Então, você está dirigindo o carro, está no trânsito, de repente você vê um pássaro, você vê uma árvore, começa a meditar, a pensar que Deus criou a criação, pensa no Salmo primeiro, que o cristão é como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no tempo certo dá o seu fruto. Quer dizer, você pode a todo tempo meditar de uma forma relâmpago, né? E orar também. Então, esse livro aqui é muito, muito legal, pequenininho, um livro joia. Um livro mais acessível para a turma, que eu acho que o pessoal da igreja até, alguns até leram, é esse livro do Carlos Queiroz, O Ser é o Bastante, que é do Sermão Legal. da Montanha. Sermão da Montanha. Eu acho que o crente tem que começar, não é pelo Salmo 23, ele tem que começar pelo Sermão da Montanha. Claro, obviamente. Não é? Porque ali está todo o pensamento de Cristo, ali de uma forma resumida, prática, abençoadora. Então, esse material, o Sermão do Monte, eu já tinha lido ele com outros autores, né? Esqueci, o John Stott escreveu também um comentário sobre o Sermão da Montanha. E aí o Carlinhos escreveu também, eu falei, Carlinhos, você foi muito feliz, né, ao escrever esse livro que realmente, né, nos abençoa, né, porque está falando do Sermão da Montanha. Aliás, eu acho que para a gente entender melhor o Salmo 23, para a gente entender melhor a Bíblia, a gente tinha que entender primeiro o Sermão da Montanha. Perfeito. Exatamente. E a gente vai entender muito melhor a Bíblia toda. Sim. Jesus é o centro da Bíblia, né? Então, o ensino de Jesus é o centro de todas as coisas. Aí depois a gente entende melhor Paulo, entende melhor o Antigo Testamento, entende melhor tudo, né, a partir do ensino de Jesus, né? Tem gente, por exemplo, aí é crítica, né? Por exemplo, não lê o Sermão da Montanha, fica na lei. Olho por olho, dente por dente, né? E não percebe que Jesus já interpretou e já deu uma aplicação muito mais profunda da lei de Moisés, né? Verdade. Então é complicado. Um livro que eu li faz tempo, mas é um livro que eu acho boa, principalmente para a pessoa que está meio desiludida, que teve problemas, dificuldades na vida, e até mesmo com igrejas, que é o livro do Philip Yancey, Decepcionado com Deus. Esse livro aqui é muito jóia. Você leu? Sim. Muito bom, né? Eu não estou com ele aqui, porque eu procurei aqui na minha biblioteca, eu não o encontrei. Mas a minha intenção é ter descido com ele também. Só que eu tenho uma outra edição dele, uma capa mais nova, uma capa azul dele, né? Mas eu tenho esse livro também, já li esse livro, graças a Deus. E o legal é que ele conta um pouco da trajetória dele. Por exemplo, ele é um cara que se decepcionou com Deus porque o pai dele morreu muito cedo, né? E ele era crente de uma família muito rigorosa, muito radical também, né? E muitos crentes passaram por isso também, eram de igrejas, né, extremamente rigorosas, pais rigorosos também, e encontraram e entenderam que Deus era assim também, né? Aliás, é uma coisa complicada, né, no nosso meio, no meio evangélico. Normalmente nós encontramos muitas histórias assim, né, de gente que nasceu na igreja, né, e que acabou tendo essa educação muito rígida, uma educação muito dolorosa, em certos aspectos até desgostosa da própria vida, né, que fez com que talvez muitos desses que nasceram na igreja, né, não é uma regra absoluta, claro que não, né, mas muitos desses hoje não estão na igreja. Mudando um pouquinho de assunto, eu tenho um grande amigo meu, cujo pai era pastor, foi pastor, avivalista, né? Mas era extremamente rígido, voltando lá no nosso início, né? Era muito radical com determinadas coisas, e ele se desgostou tanto, mas se desgostou tanto, né?
que é difícil hoje para você conversar a respeito de Deus com ele. Ele se autodenomina ateu hoje, né? Ele diz que é ateu, porque tamanhas foram as decepções que ele teve. Ele, de uma vez, eu lembro de uma frase dele que cortou meu coração. Ele disse para mim: Gonzalez, se Deus é isso que foi apresentado para mim, eu prefiro não acreditar nele, não. Aliás, eu prefiro não acreditar em nada, né? Justamente por causa desse radicalismo, né, que nós temos, às vezes, no nosso meio, né, no meio evangélico, né? Complicado isso, né? E o Philip Yancey, eu acho legal, porque ele não é teólogo. Ele estudou bem a Bíblia, tal, mas ele é jornalista. Então ele É tem um a autor. vivência cristã e a linguagem dele é muito acessível. Muito inteligente também. Tem umas coisas que ele andou escrevendo também que falei que eu não tinha pensado. Né? E é bom a gente ter esse outro olhar. Né? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está comentando aqui. Vamos ver. O pessoal, bom, muita gente assistiu o filme. Né? A parte, por exemplo, falou, vamos assistir hoje. Ele falou, ó, o spoiler, hein? Sem spoiler. Tá bom, a gente não vai falar mais do Lingo Lingo. A Ana falou que chorou muito no filme. Né? Quem mais aqui? Né? Eu citei mesmo. Citei, ela falou que a respeito do filme, né? Eu Uhum. falei de Jesus, eu citei mesmo na pregação. Né? É, E ela se lembrou. Né? Deixa eu ver mais alguém aqui. Tem umas travadas, tá dando umas travadas, hein? é. Puxa vida. O celular de vocês, hein? Eles compraram o celular na China, deu nisso. Covid. Aliás, não tem celular que não tenha peça da China, né, hoje. Aqui, ó. O Arthur tá entrando. O Arthur, legal. Né, o Carlos. Qual filme? O filme é o Milagre da Cela 7, que a gente falou, né, já no começo aqui da nossa live. O Gui falou que tá tudo bem aqui. O celular do Jameson é chinês e está funcionando. Legal. Tem um outro livro aqui que eu acho que é legal a gente dar umas dicas. Tem alguns autores muito bons. São autores que são excelentes teólogos, né, e que escrevem bem para todo mundo. Pessoal que o pessoal ter uma linguagem bem acessível e conhecer a Bíblia. Tem um autor aqui que é o Timothy Keller, o Tim Keller. O Tim Keller, ele escreveu vários livros, vários comentários. Esse aqui, por exemplo, é um de Juízes. Aqui ao contrário, Juízes para você. E ele tem muitos livros bons. Ele é um pastor lá da cidade de Nova York, um cara que tem um conhecimento na área de ciências humanas excelente. Então ele consegue fazer o diálogo entre a Bíblia e a sociedade. É uma cabeça boa mesmo, né? E ele escreve de uma forma que a gente consegue acompanhar, né? E outro autor, eu recebi esse hoje. Tá Aí, esse. fresquinho. Ó, cheirinho de novo, que é do N.T. Wright. N.T. Wright. Esse N.T. Wright, ele também é um teólogo de... Olha só vou ler para você, né, a qualificação dele. Ele foi bispo em Durham, bispo anglicano. Um dos mais conhecidos, respeitados estudiosos do Novo Testamento da atualidade. Foi professor das universidades de Cambridge e Oxford por 20 anos. E é professor visitante das universidades de Harvard, da Universidade Hebraica de Jerusalém e da Universidade Gregoriana em Roma. Ele é um autor muito bom. Esse livro aqui, por exemplo, ele está falando sobre a Páscoa, sobre a Semana Santa, os últimos dias de Jesus. E um detalhe que eu me surpreendi. Né? Primeiro eu me surpreendi quando eu vi esse livro na mão do meu sobrinho. Meu sobrinho, ele não estava frequentando a igreja, né? E ele estava lendo o livro do N.T. Wright, em inglês. Né? Um irmão da igreja
orientou para que ele lesse. E ele estava lendo. Meu sobrinho é muito inteligente também, gosta de ler bastante, estava lendo esse autor. Mas o que me chamou a atenção em N.T. Wright é que ele acredita nos dons espirituais e fala em línguas. Cara de Harvard, cara que ensina em Harvard, que a gente sempre tem aquela ideia, né, de que os teólogos, o pessoal, não tem uma devocional, uma vida espiritual. Quanto mais você é acadêmico, mais de lado fica a sua vida devocional, né? E não é verdade, né? Eu acho que dá para aliar as duas coisas. Os grandes avivamentalistas, os grandes avivalistas eram pessoas muito cultas, né? E ao mesmo tempo muito espirituais, né? Então, esse autor, N.T. Wright, esse aqui eu comprei pela Ultimato, é Os Últimos Dias de Jesus. Eu li só uma sinopse dele, vou ler, e aí depois a gente comenta melhor acerca do livro. Legal. Agora, Ricardo, como é que você está fazendo, como é que você tem trabalhado a sua vida devocional nesses dias? Como é que você está lidando com isso? Olha, pastor, eu sempre fiz as minhas devocionais, sempre no período da madrugada, início da manhã, né? Neste momento, eu estou de férias coletivas, né? A empresa me colocou de férias coletiva. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho feito as minhas devocionais pela manhã. Eu tenho levado a Isabela para o hospital. A Isabela trabalha no hospital, né? Ela não parou de trabalhar. E eu a levo para o hospital para evitar que ela tenha que pegar ônibus, né? Eu a levo e busco. Quando eu volto, eu vou ao sofá, eu já tenho ali a minha Bíblia, o meu cantinho, ali eu oro, ali eu falo com Deus, ali eu leio a palavra, né? E logo na sequência, porque a Isabela entra bem cedo no hospital, e embora eu e a Suzana trabalhemos na mesma empresa, o meu setor está de coletiva, mas o dela está de home office. Então ela tem que trabalhar aqui de casa. Então, quando dá umas 8, 8h30, ela tem que já começar a trabalhar, né? E eu venho para cá, então, tomo um café com ela. No meio do dia, eu separo um momento, eu não tenho um horário. Eu lembro que o pastor Enéas, ele tinha esse conselho a nós, né? Ele dizia, não, tem um horário certo para você orar e para você ler a Bíblia, né? Ele dava esse conselho, eu acho muito bom. Mas eu não tenho. No momento em que me dá vontade de orar, eu vou lá, eu oro, falo com Deus, né? Mas uma coisa que eu tenho feito nesses dias, eu vou ser honesto com o senhor, eu sempre fui uma pessoa muito caseira, né? Desde adolescente, eu ficava em casa o dia inteiro, não saía de dentro de casa, né? Eu saía à noite para ir namorar, por exemplo, né? E voltava rapidinho para casa. E esse meu costume não mudou depois que eu me casei, né? Então, quer dizer, eu sou uma pessoa de ficar em casa. Eu gosto muito de ficar em casa. Aliás, para mim em determinados locais é até sofrível quando eu sei que tem que ir para determinado local, né? Tem que sair de casa para não. Eu gosto de ficar em casa, né? Afora aí, o conselho que eu poderia dar para os meus irmãos é: não tragam para a mente de vocês coisas negativas, por exemplo, nesse momento. Como eu disse lá no início, eu tenho feito uma triagem dos filmes que nós assistimos aqui. Eu tenho percebido que a TV a cabo, por exemplo, tem colocado filmes como, por exemplo, O Contágio, né? Filmes como, por exemplo, que falam de desgraças, de pandemias que foram pelo mundo, mas que não teve final feliz, né? Que acabou morrendo todo mundo. Enfim, não assistam essas porcarias. Me desculpe o vocabulário. Não assistam essas porcarias. Uma outra coisa que eu acho que é interessante que você pode fazer é não ficar detido nesses telejornais. Quando não havia o telejornal, nós temos um jornal aqui em São Paulo. Eu vou citar o nome dele, porque é um jornal que faliu, pelo menos aquela edição faliu, né? Que eram Notícias Populares, né?
E ele tinha, quando você pensava no Notícias Populares, você já tinha uma outra frase que emendava com Notícias Populares, que era o jornal que se você torcesse ele pingava sangue. Né? Lembra dessa expressão? Então, quer dizer, não se detenham nesse tipo de telejornal, né? Não se detenham nessas questões políticas que estão envolvendo o nosso país, sabe? Deixa isso para os políticos resolverem, nós estamos com o Senhor. Tem um texto aqui que eu não vou pregar não, pastor, eu prometo, mas eu tinha separado e eu quero ler esse texto aqui, que está aqui em Filipenses capítulo 4, verso 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Né? Por que nós estamos aqui sugerindo vários livros, livros seculares, livros religiosos, cristãos religiosos para vocês? Porque ocupem a mente de vocês com coisas boas. Esse aqui é o nosso intuito, é isso que eu tenho feito, sabe, pastor? Eu tenho procurado ocupar a minha mente com coisas boas, né? Eu tenho visto algumas pessoas falando no Facebook e tal, que o próprio dignatário da nação essa semana disse, a pessoa fica em casa e o fato de ficar em casa dá briga, da confusão. Me perdoe, mas nas casas onde Jesus não está no centro. Quando Jesus está no centro, quando Jesus está ali, não tem confusão, não tem briga. Não sei o porquê disso, né? Eu já tive situações de passar por privações financeiras terríveis, né? E consegui manter a minha família firme, unida. Por quê? Porque Jesus estava no centro disso, né? E é isso que eu tenho feito ultimamente. Eu tenho procurado triar aquilo que entra na minha mente, né? Nós temos aí, são bilhões de informações que entram nos nossos olhos todos os dias. O Tiago, o irmão de Jesus, ele disse isso, que o pecado, ele entra pela cobiça dos olhos, né? Tem um ditado popular que diz que cabeça vazia é oficina do diabo, né? Que a gente não se deixe vencer por essas coisas, não. A gente tem que aprender a cuidar da vida, sabe? A gente tem que aprender a olhar além daquelas situações que estão nos circunvizinhando aqui, né? Eu tenho amigos, por exemplo, que estão no exterior, tenho amigos em Moçambique, tenho amigos nos Estados Unidos, tenho amigos na Suíça, né? E eu tenho ouvido de todos eles a mesma coisa, em todos os lugares. Em todos os lugares. Existe a recomendação do distanciamento social. Enquanto não houver uma vacina, essa é a melhor situação para que nós evitemos a doença. Essa é a melhor situação, né? E é isso que a gente tem que fazer, né? E não ficar ansioso. A gente está encerrando agora. Faltam 20 segundos para a gente terminar a nossa boa conversa, né? Esse vídeo vai ficar registrado, né? E eu quero te agradecer, pastor Ricardo, por essa boa conversa que nós tivemos. Eu agradeço. Deus te abençoe. Amém.